Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com a diretora adjunta do DIEESE, a Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bem-vinda ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. Obrigado pela tua participação mais uma vez. A gente vai fazer uma avaliação com a Patrícia sobre a decisão que foi divulgada ontem pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, de manter em 13,75% ao ano a taxa básica de juros, a Selic. E essa decisão vai ser mantida pelo menos pelos próximos 42 dias, porque a próxima reunião só vai acontecer no dia 2, 3 de maio, portanto, durante esse tempo a gente vai continuar convivendo com essa alta taxa de juros. E essa decisão, apesar de esperada pelo mercado financeiro, ela teve muita pressão nas últimas semanas do próprio governo, de empresários, dos movimentos sociais, para reduzir esses juros. As centrais e os movimentos, inclusive, organizaram protestos pelo país na última terça-feira, para pressionar o Banco Central e também, em alguns casos, pedir, inclusive, a própria demissão do Roberto Campos Neto. Mas nada disso fez efeito, né, Patrícia? Eu queria que você comentasse e falasse para os nossos ouvintes e telespectadores e internautas o que isso vai acarretar de prejuízo para o país, para a gente tentar começar a mudar esse processo de rentismo no país e começar a colocar dinheiro no setor produtivo. Então, Rafael, acho que você começa bem quando você diz que já era uma decisão esperada, é o que nós temos observados, mas é uma tragédia. E aí não é uma tragédia para o governo Lula, é uma tragédia para o país, né? Eu ontem ouvi atentamente aí vários comentaristas aí na grande mídia. E o comentário era sempre na direção de que o Banco Central, olha, o Banco Central não manteve a taxa, não aceita pressões, mesmo tendo muita pressão da sociedade, do próprio governo, do próprio presidente, mas indicando isso como se fosse algo positivo, né? E que o problema é que o Banco Central ele é super técnico e não aceita pressões, isso é bom para o país, e que o governo é que não apresenta aí as soluções de uma âncora fiscal e de algo que possa de fato afetar aí a decisão técnica. Então, eu queria começar explicando que as decisões do Banco Central, elas não são exclusivamente técnicas, né? A gente tem que ter claro que nenhuma decisão econômica é uma decisão técnica. A economia, ela é feita de decisões políticas, porque ela afeta a vida de todos nós. Então tem que ficar claro que quando se decidiu, né, por essa excrescência na economia, que é um Banco Central, uma autarquia independente no governo Bolsonaro, eu vou colocar esse independente entre aspas, é independente da política de governo, ou seja, se tirou da mão de um governo eleito com um projeto com um projeto político, um projeto econômico, você tira um instrumento da política monetária, que é um instrumento que você utiliza para desenvolver o país, né? E coloca nas mãos do que supostamente seria uma independência técnica. Por que eu digo que supostamente? Porque o Banco Central, ele se baseia, e fica claro isso porque é no Boletim Focus, é só ler o Boletim Focus, que é feito pelos grandes bancos, qual é a previsão aí da Selic até o final do ano. Então, não é verdadeiro que ele é independente tecnicamente, até porque não existe técnica independente de política. Vou repetir aqui. No caso da economia, ele atende sim a uma parcela da sociedade, que é essa parcela detentora da dívida pública, né? Que é essa parcela das instituições financeiras, dos fundos de investimento, dos fundos previdenciários, que é quem se beneficia
dessa taxa enorme de juros no país, né? Então, quando a gente olha a inflação, o Copom, né, o Banco Central, ele é responsável pelo controle da inflação, está assim, inclusive, na legislação que definiu como uma autarquia independente. E ele, então, usa como único mecanismo de enfrentamento da inflação para atingir uma meta que também é questionável, mas eu não vou entrar aqui no mérito da meta de inflação, ele simplesmente nem observa qual é o tipo de inflação que está tendo, né? Ele usa o mecanismo da taxa de juros, e é isso que está indicado ali no comunicado do Copom. Olha, o ambiente externo piorou, tem perspectivas de que a inflação vai ser resiliente, mas a nossa inflação não é uma inflação, por exemplo, igual que está acontecendo nos Estados Unidos, que é uma certa inflação de demanda. A nossa inflação, ela é muito mais uma inflação de custos, onde subir a taxa de juros não vai fazer a inflação cair. E nós temos histórico disso, né? Na história do Brasil, se utilizou muito esse mecanismo e nós sabemos que ele não necessariamente controla a inflação quando ela não é de demanda. O que é uma inflação de demanda? É quando você tem um excesso de procura por bens e faltam os bens. Não é o nosso caso, né? Então, para a gente entender aí por que é tão importante a discussão dessa taxa Selic, ou seja, a taxa básica de juros da economia. E por que é ruim mantê-la em patamares tão altos, né? Primeiro, porque ela é a taxa referência para empréstimos, para crédito, seja para pessoas físicas, seja para os investimentos, né? Então, entre eu investir na produção, com todas as consequências que significa investir na produção, ou ir para a especulação ou para a compra de títulos públicos, a opção do empresariado vai ser ir para a compra de títulos públicos, porque ele vai ter um ganho, um rendimento, né, muito maior do que investindo na produção. Então, ela é contraproducente para o desenvolvimento produtivo do país. Bom, sem desenvolvimento produtivo, você não tem emprego, você não tem renda, você não tem arrecadação. Portanto, o país entra naquele ciclo vicioso, né? De que você não sabe exatamente por onde as coisas começaram. Então, esse é um primeiro elemento, né? E aqui também não vou nem colocar a questão de que as taxas cobradas na ponta, né, pelas instituições financeiras para investimento e crédito, elas também são extorsivas, né? Porque são muito acima dessa taxa de referência. Mas isso é um assunto talvez para uma outra conversa nossa. Mas impacta nisso. O segundo impacto muito importante é que parte da dívida pública brasileira, se diz, não, precisa manter a taxa de juros altas, porque precisa, o Banco Central mantém, porque o governo não apresenta uma âncora fiscal dizendo que vai reduzir a dívida pública. Mas, ora, 1/3 da dívida pública, ela é indexada, ela é corrigida pela taxa Selic, certo? Quando se mantém a taxa Selic nesse patamar, nós estamos aumentando muito a dívida pública, tá certo? E tirando recursos do orçamento público que vai direto para o pagamento de juros. Então, usando aqui as projeções do próprio mercado, da XP, para não dizer que a gente está... Então, é do próprio mercado. Mantida a taxa de Selic em 13,75 até o final do ano, vai significar que nós vamos gastar só com juros da dívida, só com encargo da dívida, 813 bilhões em 2023.
tá certo? Isso significa, essa manutenção significa em torno de 110 bilhões de juros a mais, né? Se mantida até o final do ano, de pagamento de juros da dívida. Então, para a gente ter uma dimensão de qual é o tamanho desse gasto a mais, né? Porque aí é gasto, não é investimento, nós estamos pagando juros e estamos pagando juros para uma pequena parcela, que são as instituições financeiras, nacionais e estrangeiras, que são os fundos de investimentos, nacionais e estrangeiros, que é quem detém os títulos, a maior parte dos títulos públicos, né? O gasto previsto com saúde em 2023, no orçamento, que foi revisto, que foi complementado, né? Aqui. A gente está com um problema aqui na comunicação com a Patrícia Pellatieri, que é diretora adjunta do DIEESE, está fazendo uma avaliação sobre a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve em 13,75% ao ano a taxa básica de juros, a Selic, e a próxima reunião só vai acontecer no próximo mês de maio. Portanto, são pelo menos 40 dias com esses juros desse patamar. E a Patrícia explicando para a gente o impacto que isso causa para a economia, para o povo brasileiro, porque são recursos que deixarão de ser investidos na melhoria das condições de saúde, da educação, eles vão ser drenados diretamente para o pagamento da dívida, ou seja, vai remunerar o rentismo, as pessoas que não precisam trabalhar, mas têm muito dinheiro, e elas compram dívidas públicas do governo e, portanto, são remuneradas por isso. São 13,75% ao ano essa taxa básica de juros. A gente não está conseguindo retomar o nosso contato com a Patrícia Pellatieri, mas de qualquer forma a gente agradece a participação dela aqui no Jornal Brasil Atual desta quinta-feira e a gente vai retomar o contato com ela em uma nova oportunidade. A gente conversou aqui com a Patrícia Pellatieri, diretora adjunta do DIEESE. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.